Meu nome é Alexandre Taurus, sou detetive particular há muitos anos, e se existe algo que aprendi nesse tempo, é que a verdade quase nunca aparece de forma escandalosa. Na maioria das vezes, ela surge em silêncio, no detalhe que ninguém presta atenção. Esse caso começou numa tarde comum, quando uma mulher entrou no meu escritório segurando a bolsa com força, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha de pé. Ela não chorava. Isso, para mim, sempre foi um sinal pior do que lágrimas. Ela disse que estava casada há 18 anos. Um casamento aparentemente normal, nenhum histórico de brigas graves, nenhum escândalo. Mas havia algo que não a deixava dormir havia meses. O marido, segundo ela, não estava distante, estava presente demais, porém de um jeito vazio. O corpo estava em casa, mas a mente parecia sempre em outro lugar. Comecei a investigação sem pressa. Casos longos exigem paciência. Observei rotinas, horários, pequenos desvios. Durante quase 2 semanas, tudo parecia absolutamente normal. Trabalho, casa, família. Nenhum motel, nenhuma amante visível. E isso, curiosamente, tornava tudo mais estranho. Na 3ª semana, notei algo que mudou completamente o rumo do caso. Ele saía do trabalho sempre no mesmo horário, mas em dias alternados fazia um desvio curto, parando o carro por cerca de 15 minutos em uma rua residencial comum. Não entrava em casas, não encontrava ninguém visivelmente. Apenas estacionava e esperava. Decidi observar com mais atenção. Em uma dessas paradas, vi uma adolescente sair de uma casa próxima, olhar discretamente para o carro e seguir caminhando. Nada parecia suspeito à primeira vista, até que percebi que aquilo se repetia. Sempre a mesma rua, sempre o mesmo horário, sempre a mesma garota passando. Após dias de observação, a verdade começou a se desenhar de forma silenciosa e brutal. Ele não estava traindo a esposa com outra mulher. Ele estava observando a própria filha de outro relacionamento que ele nunca revelou. Aquele homem havia construído uma vida inteira baseada em uma mentira antiga. Antes do casamento, engravidou uma mulher. Nunca assumiu, nunca contou. Acompanhava a filha à distância, como um espectador proibido da própria história. Quando apresentei as provas à cliente, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, respirou fundo e disse algo que nunca esqueci. Eu desconfiava de traição, mas isso é muito pior. Não houve escândalo, não houve gritos. Houve uma conversa longa, dolorosa e definitiva. O casamento não acabou naquele dia, mas nunca mais foi o mesmo. Esse caso me marcou profundamente porque me ensinou que nem toda traição envolve desejo, mas quase toda envolve covardia. A covardia de não enfrentar o passado, de não assumir escolhas, de viver pela metade. Ao longo da minha carreira, percebi que o trabalho do detetive não é apenas revelar verdades escondidas, mas também mostrar que toda mentira, por mais bem guardada que pareça, cria rachaduras. E cedo ou tarde, a luz passa por elas. Algumas semanas se passaram sem notícias daquela família. Como acontece na maioria das vezes, o silêncio veio depois da revelação. E o silêncio, para um detetive, quase sempre significa que a verdade ainda não terminou de agir. Numa manhã de terça-feira, meu telefone tocou cedo demais. Era a mesma mulher. A voz dela estava diferente. Não era mais insegurança, era medo. Ela disse que, depois da conversa com o marido, algo dentro de casa havia mudado. Não houve separação imediata, nem brigas constantes. O problema era outro. O marido passou a agir como alguém que estava sendo observado. Evitava sair sozinho, trancava portas internas, apagava históricos do celular. Um comportamento típico de quem ainda esconde alguma coisa. Aceitei continuar o acompanhamento. Dessa vez o trabalho foi mais delicado. Não se tratava de descobrir um novo segredo, mas de entender até onde aquele segredo antigo ainda se estendia. Voltei à mesma rua, aos mesmos horários, à mesma casa onde a adolescente morava. Foi então que percebi algo inquietante. O homem não estava apenas observando. Em algumas ocasiões ele se aproximava mais do que antes. Estacionava o carro quase em frente à casa.
Em um dos dias, chegou a descer do veículo e caminhar alguns metros pela calçada. Não havia contato direto, nenhuma conversa, mas havia algo que ultrapassava a curiosidade distante. Aquilo começava a se transformar em invasão. Decidi aprofundar a investigação por conta própria, cruzando informações antigas. Descobri que a mãe da garota nunca soube da identidade real do pai. Ele havia se apresentado com outro nome, outra história, uma vida falsa desde o início. O homem que eu investigava não era apenas alguém tentando reparar um erro do passado, era alguém tentando reivindicar um papel que ele mesmo abandonou, sem assumir as consequências. Quando levei essas novas informações à cliente, ela entendeu imediatamente. Não era mais sobre o casamento, era sobre segurança, sobre limites. Ela confrontou o marido naquela mesma noite. Pela primeira vez, ele não negou, não se defendeu. Apenas disse que sentia que estava perdendo o controle da própria vida e queria ver de perto o que nunca teve coragem de assumir. Esse foi o momento mais perigoso de toda a história. Porque quando alguém vive anos sustentando uma mentira, a verdade não entra como alívio, entra como ruptura. A cliente tomou a decisão mais difícil e mais correta. Exigiu que tudo fosse feito da forma legal. Reconhecimento formal ou afastamento definitivo. Nada de meio termo, nada de observações escondidas, nada de vidas paralelas. Dias depois, ela voltou ao meu escritório para me agradecer. O casamento havia terminado, mas algo maior havia sido evitado. Um erro antigo não se transformou em algo irreversível. Depois que o casamento terminou, eu achei que aquele caso finalmente tinha chegado ao fim. Na maioria das vezes, quando as decisões são tomadas de forma clara, o silêncio volta a ocupar o espaço onde antes existia o conflito. Mas não dessa vez. Algumas semanas depois, recebi uma ligação que me deixou em alerta. Não era mais a ex-esposa. Era uma mulher que eu não conhecia. A voz estava firme, mas carregada de algo que só reconheço depois de muitos anos de profissão. Alguém que acabou de descobrir que viveu uma mentira grande demais. Ela se apresentou como a mãe da garota. Disse que havia encontrado meu contato depois de uma conversa estranha com um homem que apareceu em sua vida tarde demais. Ele se apresentou como alguém do passado, pediu para conversar, disse que precisava explicar algumas coisas. Não deu nomes, não deu detalhes, apenas deixou perguntas no ar e foi embora. Ela desconfiou, investigou por conta própria, juntou peças que nunca tinham feito sentido antes. E, quando percebeu que estava perto demais da verdade, decidiu procurar ajuda profissional. Eu já sabia exatamente de quem se tratava. Aceitei o caso com uma condição. Tudo teria que ser feito de forma transparente e responsável. Não era mais uma investigação de desconfiança. Era um ajuste de contas com o passado. Comecei reconstruindo a linha do tempo daquele homem. Nomes usados, endereços antigos, documentos. Descobri que ele havia passado a vida inteira evitando enfrentar as consequências de uma escolha feita na juventude. E agora, com tudo desmoronando, ao mesmo tempo casamento, identidade, controle, ele buscava redenção sem saber como pagar o preço. O encontro decisivo aconteceu numa sala simples, sem advogados, sem testemunhas externas, apenas a mãe, a filha já quase adulta e ele. Eu estava ali apenas como observador silencioso, algo raro para mim. Ele tentou falar, travou, chorou, pediu perdão tarde demais. A filha ouviu tudo em silêncio. Quando finalmente falou, disse algo que me marcou profundamente. Eu não senti sua falta, porque você nunca existiu para mim. Não houve abraço, não houve reconciliação instantânea. Houve apenas verdade, crua, direta, irreversível. Ele saiu dali menor do que entrou, não derrotado, mas consciente. E isso às vezes pesa mais do que qualquer punição. Dias depois, recebi a última mensagem da ex-esposa. Ela agradecia por ter escolhido a verdade, mesmo sabendo que isso custaria tudo. Disse que pela primeira vez em muitos anos, dormia sem aquela sensação de que algo estava errado. Quando encerrei oficialmente esse caso,
Fiquei pensando em quantas pessoas vivem sustentando versões incompletas da própria história. Quantas acham que podem escolher quais partes do passado merecem existir? A verdade não funciona assim. Ela não desaparece, ela espera, e quando finalmente aparece, não pergunta se você está pronto. Depois de tantos anos atuando como detetive particular, eu aprendi que algumas investigações não servem para acusar ninguém. Servem apenas para registrar o momento exato em que a realidade alcança quem tentou fugir dela a vida inteira. Essa foi uma história baseada em fatos reais. E como muitas outras que vivi, ela me lembra todos os dias porque escolhi essa profissão. Porque enquanto houver segredos, haverá rastros. E enquanto houver rastros, alguém vai segui-los. Aqui é Alexandre Taurus, e algumas verdades só aparecem quando já não podem mais ser ignoradas.